Você já parou para pensar em uma pergunta que parece simples, mas que, ao ser desvendada, esconde segredos profundos e pode redefinir sua compreensão das Escrituras Sagradas? Quem morreu primeiro, Adão ou Eva? A resposta para esse mistério, que tem intrigado teólogos e estudiosos por séculos, pode mudar completamente a forma como você enxerga a narrativa bíblica e o plano divino para a humanidade. Hoje, vamos mergulhar nas páginas do Gênesis, explorar tradições antigas que raramente são discutidas e analisar o que a história e a teologia revelam sobre o fim dos nossos primeiros pais, buscando desvendar o porquê de um silêncio tão significativo nas Escrituras. Prepare-se para uma jornada de descobertas que desafiará suas percepções e aprofundará sua fé, revelando camadas de significado que talvez você nunca tenha imaginado. Tudo começa no sexto dia da criação, um momento de perfeição e propósito divinos, onde a mão do Criador se manifestou em sua plenitude. Adão, o primeiro homem, foi moldado diretamente do pó da terra pelas mãos do Criador, um ato de amor e poder sem precedentes, que o estabeleceu como a coroa da criação terrestre. O próprio nome Adão vem do hebraico Adã, que está intimamente ligado a Adamá, significando terra ou solo, uma conexão etimológica que sublinha sua origem humilde e sua dependência do Criador. Esse vínculo eterno entre o homem e a matéria-prima de sua origem foi selado quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, transformando o pó inerte em um ser vivente, dotado de alma e espírito, capaz de comunhão com o seu Criador e de refletir sua imagem. No entanto, o Criador, em sua infinita sabedoria e presciência, declarou algo absolutamente crucial para o destino da humanidade. Não é bom que o homem esteja só, reconhecendo a necessidade intrínseca de companheirismo, de um relacionamento profundo e de uma unidade que só poderia ser encontrada em outro ser semelhante. Para dar a Adão uma companheira à sua altura, alguém que o complementasse em todos os sentidos, espiritual, emocional e físico, Deus o mergulhou em um sono profundo e sobrenatural, um sono que só poderia vir do próprio Criador. Desse sono, de sua própria carne e osso, de seu lado, formou Eva, a primeira mulher, a mãe de toda a humanidade, criada para ser sua auxiliadora idônea. Ao despertar e vê-la pela primeira vez, Adão exclamou com júbilo e reconhecimento profundo, com uma alegria que transbordava de sua alma: "Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne", expressando a conexão inquebrável e a unidade perfeita que Deus havia projetado desde o princípio. Eles eram uma unidade perfeita, vivendo em harmonia absoluta no Éden, um paraíso terrestre onde a presença divina era manifesta e tangível, caminhando com o próprio Deus na brisa do dia, em uma comunhão sem igual. Mas essa paz edênica tinha uma condição, um único limite imposto pelo Criador, uma prova de amor e confiança. Podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O aviso era solene e carregado de consequências eternas, uma advertência que ecoava a seriedade da escolha. "No dia em que dela comeres, certamente morrerás", uma prova de obediência e confiança que testaria a liberdade de escolha da humanidade e a fidelidade ao seu Criador. A serpente, astuta e movida por uma malícia ancestral, a personificação do mal, aproximou-se de Eva, não de Adão, com um engano premeditado e calculado, visando o elo mais vulnerável. Com mentiras sedutoras e questionamentos insidiosos, ela distorceu o mandato divino, semeando a dúvida e a desconfiança no coração da primeira mulher, corroendo sua fé na bondade de Deus. "Certamente não morrereis", insistiu a serpente, contradizendo diretamente a palavra de Deus e prometendo uma falsa liberdade. Eva, atraída poderosamente pela promessa tentadora de sabedoria proibida e pelo desejo de ser como Deus, de ter conhecimento pleno, tomou o fruto proibido e comeu-o deliberadamente, violando o único mandamento divino e abrindo as portas para o pecado. Em seguida, em um ato de cumplicidade trágica que selaria o destino de milhões, ofereceu o mesmo fruto a Adão, que estava ali com ela o tempo todo, testemunhando a tentação, e sem nenhuma objeção ou resistência, também o provou.
Esse único ato de desobediência quebrou a inocência da humanidade, introduzindo a culpa, a chama, o sofrimento e a morte no mundo, alterando para sempre a relação entre Deus e o homem e inaugurando uma nova era de dor e separação. Quando confrontados por Deus, a harmonia perfeita que antes existia se transformou em uma cadeia de acusações e evasões, um reflexo da nova natureza pecaminosa. Adão, em vez de assumir sua responsabilidade como cabeça da criação, culpou a mulher e, sutilmente, até mesmo a Deus por tê-la dado, tentando se eximir de sua própria falha. Eva, por sua vez, desviou a culpa para a serpente, alegando ter sido enganada. As consequências desse pecado original foram drásticas e abrangentes, afetando toda a criação. Para a serpente, a maldição de rastejar sobre o ventre e comer pó, um símbolo de sua derrota final. Para Eva e todas as mulheres, a dor multiplicada no parto e a submissão ao marido, uma alteração na ordem divina. E para Adão e toda a humanidade, o trabalho árduo e o suor do rosto para tirar o sustento da terra, que agora seria espinhosa e difícil, até que voltasse ao pó de onde foi tomado. A sentença divina foi clara e irrevogável, ecoando a justiça de Deus. Pois tu és pó e ao pó voltarás, selando o destino mortal de toda a raça humana e marcando o início de sua finitude. Aqui entramos no grande mistério que tem intrigado gerações de estudiosos e teólogos, um enigma que reside no próprio texto sagrado. A Bíblia registra com precisão, em Gênesis capítulo 5, versículo 5, que Adão viveu 930 anos e finalmente morreu. Essa informação é explícita e detalhada, fornecendo um marco temporal claro para a vida do primeiro homem. Mas, curiosamente, as Escrituras guardam um silêncio absoluto e notável sobre a morte de Eva. Não há menção à sua idade quando faleceu, às circunstâncias exatas de seu fim, ao local de seu sepultamento ou a qualquer detalhe sobre sua partida, deixando um vazio que convida à reflexão. Por que a Bíblia, que é tão meticulosa em registrar a longevidade e a morte de Adão e de outros patriarcas, enfatiza a morte de um e silencia completamente sobre o outro, especialmente considerando o papel central de Eva na narrativa da criação e da queda? Esse silêncio não é acidental, mas carrega um profundo significado teológico, uma mensagem implícita que precisamos desvendar. Alguns textos antigos não canônicos, como o livro dos Jubileus, que não faz parte do cânon bíblico inspirado, sugerem que Eva teria morrido cerca de 6 anos após Adão. No entanto, é crucial ressaltar que essas fontes extra-bíblicas não possuem autoridade doutrinária ou inspiração divina e devem ser lidas com extrema cautela, servindo mais como curiosidade histórica do que como verdade absoluta. Teologicamente, a omissão de Eva nas genealogias e no registro de sua morte reflete o foco narrativo da época, que priorizava a linhagem patriarcal para traçar cuidadosamente o caminho até o Messias prometido, uma estratégia comum nas culturas antigas. Eva, embora reconhecida para sempre como a mãe de todos os viventes, em Gênesis capítulo 3, versículo 20, fica em segundo plano no registro genealógico, para que a atenção se volte à semente que esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia fundamental para a redenção da humanidade e a vitória sobre o mal. Esse enfoque não diminui sua importância intrínseca, mas destaca o propósito teológico específico da narrativa bíblica, que é a história da salvação. Existem teorias e especulações de que Eva possa ter morrido antes de Adão, consumida pelas dores físicas e pelo trauma emocional avassalador de ver seu filho Abel assassinado por Caim, o primeiro homicídio da história humana, uma tragédia que dilacerou a primeira família. Imagine o peso psicológico e espiritual de ser a primeira a pecar, de carregar a culpa pela queda da humanidade e de enfrentar as penas multiplicadas do nascimento que Deus havia prometido como parte de seu julgamento divino, uma vida marcada por sofrimento e perda.
Essas circunstâncias traumáticas combinadas poderiam hipoteticamente ter contribuído para uma morte mais precoce do que a de Adão, embora isso seja apenas uma conjectura. Contudo, é fundamental reconhecer que tudo isso permanece no campo da especulação e não possui apoio bíblico direto, sendo mais uma tentativa humana de preencher lacunas. O silêncio bíblico sobre a morte de Eva, portanto, pode ter um propósito simbólico e teológico mais profundo, manter o foco na linhagem da redenção que levaria a Jesus Cristo, o Salvador prometido, e na vitória final sobre o pecado e a morte, um plano divino que transcende a biografia individual. A morte de Adão, registrada com clareza e detalhe, marca o fim do primeiro homem e o início da mortalidade para a humanidade, um lembrete constante das consequências do pecado. No entanto, a promessa feita a Eva em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aponta para um novo começo, para a esperança da redenção através de sua descendência, uma luz em meio à escuridão. Mesmo sem evidências arqueológicas diretas dos restos mortais de Adão e Eva, o legado de sua história vive em cada um de nós, em nossa própria natureza, em nossa luta contra o pecado e em nossa busca por significado e redenção. A história deles não é apenas sobre o pecado e a queda, mas sobre a justiça divina, a misericórdia inesgotável de um Deus que, mesmo diante da rebelião humana, prometeu um Salvador e um caminho de volta à comunhão, um plano de amor que se estende por toda a eternidade. É uma narrativa que nos convida a refletir sobre as escolhas, as consequências e a esperança que permeiam a existência humana desde o seu alvorecer. E você, o que pensa sobre esse silêncio das Escrituras a respeito da morte de Eva? Qual a sua interpretação para essa omissão tão significativa que tem gerado tantos debates e reflexões ao longo dos séculos? Quem você acredita que partiu primeiro e por quê, baseando-se em sua própria compreensão e fé? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo, pois sua perspectiva enriquece imensamente nossa comunidade de buscadores da verdade e nos ajuda a aprofundar nossa compreensão coletiva da Palavra de Deus. Compartilhe este vídeo com quem busca entender as raízes da nossa fé e os mistérios da Palavra de Deus, com amigos e familiares que também se interessam por esses temas profundos. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade de buscadores da verdade, pois juntos podemos desvendar ainda mais segredos. Até o próximo mergulho nas profundezas da história e da fé, onde continuaremos a explorar os mistérios que moldaram nossa existência e a nossa compreensão do divino.